Vamos falar de Position Trade hoje, nós vamos falar do Ibovespa. Aliás, hoje não, todos os domingos a gente fala do Ibovespa, do dólar, do milho, do boi, de alguns indicadores americanos, de alguns papéis que eu seleciono com o maior carinho para você, brasileiros e internacionais, além do Bitcoin e do Ethereum. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal a gente fala sobre análise gráfica seguindo o modelo de trade que eu utilizo para mim, que é o indicador F34, que é um indicador proprietário que eu desenvolvi para mim e entrego ele para os meus mentorados, e também com a média Tilson. Eu explico tudo isso daí acoplado ao MACD. Vale muito a pena, fica aqui no canal. Vamos começar aqui com o Ibovespa já dentro do gráfico. Então a gente já está aqui no Ibovespa e no Ibovespa a gente vê esse retângulo de branco, né, traçado, desenhado. Ele já foi desenhado há muito tempo, não tenho por que ficar te falando isso, está tudo gravado aí. É só você ir na playlist Position Trade com análise gráfica semanal. Você vai encontrar todos os vídeos há mais de um ano onde eu estou falando que isso aqui está gravado, ó, que isso aqui está consolidado. Então tá gravadinho aí bonitinho. Mas por que eu venho falando isso? Conforme eu venho explicando, ele ultrapassa a zona bipolar, né, que estava de verde para baixo e acendendo ela de vermelho, de repente ele atravessa ela para cima. E isso faz com que eu perceba que ele está sem direção, né, está consolidado. Quando a zona bipolar começa a acender verde, vermelho, isso faz com que o preço aí me mostre realmente uma falta de direção. Portanto, o que ele faz hoje, e é a visão que eu gostaria que você tivesse para suas tomadas de decisões, para fazer todos os tipos de trades em qualquer modalidade, é que você observasse que já há 6 semanas, ó, este candle aqui com mais este, e o que encerramos agora, ele está dentro do mesmo range, o preço está trabalhando dentro da mesma variação aqui, né? E isso daí mostra realmente uma consolidação dentro de uma larga consolidação, que é a que eu defino por este retângulo branco aqui. Tendo em vista isso, a gente percebe que ele deixou um candlezinho dentro de uma zona, de uma faixa de preço aqui, onde ele está consolidado há muito tempo, mas um candlezinho que chegou a quase tocar na zona bipolar acesa verde. Se a gente não tivesse dentro dessa larga consolidação, eu poderia falar que ele estaria iniciando um processo de compra, tendo em vista que ele atravessou a zona bipolar, voltou quase que na zona bipolar de verde aqui e estaria lançando a sua perna 3 de alta. Mas eu estou muito reticente com isso, porque a gente tem um MACD vindo de um patamar muito alto, ele ainda não tocou no eixo zero, portanto, para mim, eu não acredito nessa compra, não acredito nessa movimentação aí, eu acredito realmente que ele ainda possa cair, vindo para esse fundo aqui, para essa região de suporte, que ele já tocou 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Essa é a minha visão para Ibovespa, então essa movimentação para mim não quer dizer nada, tá? Não... Na conjuntura que eu acabei de explicar aqui, se fosse outra conjuntura, outra movimentação, então essa é a leitura gráfica que eu ensino e que eu faço para mim, olhando o F34 e o MACD, tá? Feito isso, vamos olhar Dow Jones Index, Industrial Average. Dow Jones voltando para dentro da região de zona de congestão traçada por esse retângulo que eu já venho traçando há muito tempo. Portanto, ele está aqui em queda, vindo, né, de talvez possível rompimento falso aqui para cima e caindo aqui para baixo novamente. A gente pode dizer isso baseado no MACD, que ainda está numa altura ainda significativa em relação ao eixo zero, e isso me dá condição de falar isso. Porém, se eu olho para o indicador F34, ele está no meu ponto de compra, como foi aqui nessa região aqui, né? Toca quando ela está verde, eu compro para aproveitar a movimentação de tendência. Mas, como eu estou visualizando essa região do retângulo branco como uma região de consolidação e estou entendendo que aqui foi um rompimento falso dessa consolidação, eu não compro aqui não, tá? Essa é a minha visão aí para Dow Jones. Então, eu estou bem reticente com o Dow Jones, ok? Se ele subir, ótimo, beleza. Ele bateu na zona bipolar de verde e vai lançar mais uma perna de alta. Mas não é isso que eu estou lendo aqui no MACD e também, né, interpretando aqui para esse gráfico, voltando para dentro dessa zona de consolidação, tá bom? Vamos ver S&P, que no caso é representada aqui pela ETF SPY. SPY voltando para a zona de compra aqui, né, zona verde aqui do
F34, a zona bipolar do F34, então pode ser que aqui seja uma região de compra, né, para ele. Mas eu não gosto dessa movimentação aqui do MACD, que ainda se encontra em patamares altíssimos. Então fica atento aí com compra, eu não estou fazendo compra não, tá? E vamos falar agora para finalizar do QQQ, que é uma outra ETF que representa o Nasdaq. Nasdaq fez movimentação certinha, veio nesse ponto aqui, traçado dentro desse retângulo de branco, que é a região de resistência, tocou nela e já vem fazendo aí um zigue-zague descendente rumo à zona bipolar acesa de verde. Se ele chegar na zona de verde aqui, pode ser uma compra, mas eu tô com a mesma visão aí, que eu acabei de falar de S&P e Dow Jones. Eu acredito que ele está consolidado dentro desse desenho aqui, né, de branco, e ele pode voltar talvez aqui para o fundo, tá? Porque MACD ainda é também muito alto, tá bom? Esta é, de fato, a visão que os indicadores MACD e F34 me dão aqui na leitura. Ah, Elimar, mas aqui não é compra, nem sempre. Esses são os exemplos que nem sempre são para comprar, tá? Cabe uma leitura, uma interpretação disso. Se você quer ter acesso a esse indicador, vem aqui para a mentoria Tradefera, que você recebe ele gratuitamente, inclusive com treinamento para como fazer a leitura dele, tá? Essa é a visão. Vamos aos ativos que eu separei para você e eu vou começar com show. Não sou eu que vou fazer show, não. É exatamente o nome do papel. Perceba aqui como ele está movimentando dentro da zona bipolar. A indicação do MACD num eixo zero sobrevendido, né, abaixo do eixo zero, bem distante do eixo zero sobrevendido, já com gatilho dado, né, que é essa linha colorida, vermelho e verde, cruzando a linha branca para cima. No caso, aí está me dizendo para comprar. E ele fez a movimentação aqui no F34. Atravessou a zona bipolar, né, e veio para fazer aqui o toque dentro da zona bipolar com ela acesa verde, que é onde se forma o candidato aí a formação de fundo, né? Igual quando ela está vermelho, é o candidato à formação de topo. Por isso, trabalha abaixo dela, quando volta nela, forma um topo. Trabalha abaixo dela, volta, forma um topo. Trabalha abaixo, volta nela, forma um outro topo. E por aí vai. Aqui ele atravessou para cima, trabalhou acima dela, quando volta, forma um fundo. Essa é simples assim. É dessa forma, bem simples assim, que eu trabalho com esse indicador. Assim, simples. E se ele voltar a cair, eu stop, entendeu? Ele não dá certo 100%, não tem indicador que dá certo 100%, mas ele tem alto acerto e uma estatística muito boa, e é assim que eu faço no day trade, swing trade, position trade e até aportes em investimentos buy and hold, eu procuro fazer sempre nesses pontos, beleza? Dessa forma, então, como é que de lá embaixo, bem lá embaixo, mostrando sobrevenda, aí eu fico mais feliz ainda, mais crente ainda na possibilidade. Mesmo assim dá errado, tá? Eu já vi dar errado várias vezes, ok? Não tem nada certo, é renda variável e é essa visão que eu quero que você tenha. Falado de show, com o mesmo raciocínio, vamos seguir na nossa vida para falar de TPIS 3. TPIS 3 está com uma movimentação interessante também, com o MACD sobrevendido lá embaixo e gatilho cruzando aqui para cima. A indicação da zona bipolar acendeu verde aqui, ó, no F34 acendeu verde e a gente tem aí um zigue-zague. Deixa eu pegar o point fix aqui para te mostrar. Um zigue-zague ascendente. Esse aqui é o zigue-zague que ele está fazendo. E aqui ele está querendo fazer um micro pivô para talvez vir testar esse ponto aqui e aí sim dar continuidade da perna dele. Se eu puder pegar aqui dentro, o quanto antes, melhor, para que eu possa surfar uma possível tendência de alta aí, tendo em vista que a gente tem todos os indicadores apontando para isso. Talvez, quem sabe, ele possa vir até aqui, se eu suplantar esse pivôzinho aqui, né, ele possa vir até aqui em cima. Então ele me dá aí em torno de 60%, 50% de alta aí, que é o que a gente pode ter de promessa para alta, contra uns 30% aí para baixo, tá? De stop. Essa é a visão, tá? 2 para 1, bem legal, funciona bem. É assim que eu trabalho, é assim que eu faço a leitura, é assim que eu tomo as minhas decisões desse jeito. Falado de TPIs, vamos falar de um papel americano que eu separei aqui para você, Roku. Com Roku a gente também tem uma visão educativa muito interessante, MACD lá embaixo, na área de sobrevenda, com o gatilho cruzado para cima, e ele aqui na zona bipolar, ó, dentro da zona bipolar, onde a gente pode fazer compra, porque aqui é forte candidato à formação de um topo, para ele poder lançar a perna de continuidade da tendência, uma vez que ele fez essa movimentação aqui, fez um micro pivôzinho, igualzinho eu acabei de mostrar em TPIs, já rompeu esse topo aqui também, voltou aqui, e aqui pode ser a perna de continuidade dessa tendência, né, que ele está fazendo aí, dessa tendência de alta, com essa linha de tendência de alta aqui.
Portanto, você tem um stop aí bem barato, bem interessante para position trade, né? E podendo surfar uma movimentação aí de uma forte subida. Essa é uma visão aí, ó, que ele pode voltar aqui para cima. Então, nós estamos falando de uma alta expressiva, né? Interessante, mais de 100%, quase 400% aí de alta. Interessantíssimo, Roku, muito interessante mesmo, bem interessante, tá? Essa visão. Lembrando que a position trade, seu stop é um pouco maior, mas também você tem alvos maiores como este, tá? Falado de Roku, vamos falar de PayPal. PayPal tá me chamando a atenção. Quem sabe aí sobre fundamentos de PayPal, hein? Porque PayPal despencou, né? Veio aqui para baixo numa queda livre aí, saiu desse topo aqui até o preço atual. Ele tá me mostrando aí, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui mais ou menos aí, né? Uns 70, 80% de queda. É muita queda, né? Ele caiu direto aqui sem tocar na zona bipolar. Dá só uma olhada, olha. Caiu, virou vermelho a zona bipolar aqui, ele veio cedendo. Aqui no final da queda já que ele resolveu tocar na zona bipolar e agora está mascando por aqui. Dá só uma olhada no MACD, já está numa região de sobrevenda, né? Então eu não estou gostando de vender PayPal. Mas eu não sei o que está acontecendo com essa empresa, numa queda de 80% aí. Será que o fundamento dela tá bom? Então é isso que, antes de começar a tomar a decisão para procurar por compras aqui, eu olharia aí fundamentos. Vai que eu estou comprando uma empresa que não tem, né, possibilidade nenhuma de reverter tendência para alta, né, que está falida aí, não sei. Mas PayPal é uma grande empresa, até onde eu sei, né? Mas vamos seguir adiante, vamos falar de BlackRock, essa sim uma empresa, né, a dona do mundo aí, BlackRock, empresa super grande, mas olha o que está acontecendo com ela, me chama atenção. O MACD veio de um patamar bem alto, ela cedeu um pouco, né, mas continuou trafegando nessa faixa de preço aqui, ou seja, não desenrolou, não desenvolveu a tendência de baixa aí que o MACD veio pontuando. Porém, o MACD ainda não tocou no eixo zero. E aqui eu já desenhei, já fiz análise dela no passado, é só olhar aí, tem a playlist, dá uma olhadinha na playlist, isso aqui é educativo, você vai entender como funciona a dinâmica do preço, como se movimenta o preço em relação ao indicador F34 e também ao MACD. Vale a pena estudar isso para que você tenha a visão correta de como funciona essa movimentação, que você pode reproduzir e aproveitar oportunidades, tanto no day trade, swing trade, position trade. É sério isso e você às vezes está escutando isso e não está dando a devida atenção, o devido valor para isso que eu estou mostrando aqui para você. Vale a pena você entender isso para você ganhar dinheiro, ou você não quer ganhar dinheiro, talvez não, né? Então, olha só como funciona isso daqui. O MACD ainda não está sobrevendido. Então, eu posso ter aí uma movimentação que está se acendendo vermelho aqui no indicador F34 e eu tenho já um zigue-zague descendente. E talvez ele venha, teste esse fundo aqui e, se perdido, ele venha para esse fundo aqui. Então, a gente pode ter uma movimentação aqui interessante de queda até essa região de preço aqui para BlackRock. Porém, eu entendo que ele está consolidado dentro desse retângulo que eu já desenhei na última análise que eu fiz com ele aí. Só procurar nos vídeos de domingo dentro de Position Trade, tá bom? BlackRock não é para comprar, apesar de ser uma empresa muito, né, sólida, grande e que tem vários ativos pelo mundo. Empresa muito boa, muito bem gerida, enfim. Não gosto disso aqui. E o MACD aqui num patamar de congestão, né? A cara dele é de congestão, tá bom? Cuidado aí com BlackRock. Junto de BlackRock, logo depois de BlackRock, vamos falar de Coca-Cola, uma grande empresa também. Olha só a movimentação, patamar elevadíssimo aqui para o MACD, está num ponto alto, tem um espaço ainda para ele cair até o eixo zero, pelo menos. Então, eu estou entendendo que essa movimentação de consolidação dentro desse range aqui que eu já desenhei, desse retângulo aqui de branco, agora está arrumando aqui para vir testar este ponto aqui, que é a região de suporte do retângulo e dessa movimentação, tá bom? Porém, eu tenho um espaço ainda forte de queda pelo MACD, tá? Então, entendendo aí que não é para comprar Coca-Cola, talvez se ele bate aqui nessa região de suporte, também não compraria. A desenho dele aqui, visto que a zona bipolar já curvou para baixo, ele vem aqui embaixo, bate aqui e ele voltaria na zona bipolar, que estaria mais ou menos por aqui, para daí tentar uma outra perna e talvez cair ainda mais, vindo buscar essa faixa de preço por aqui, tá? Cuidado aí com Coca-Cola, a gente tem o MACD muito alto. Tá entendendo a visão? Entende a visão? Comenta aqui. Se não entende a visão, comenta também que eu posso mudar o jeito de explicar e talvez te ajudar ainda mais a tomar suas decisões. Falado de Coca-Cola, acabei de falar de Coca-Cola, vamos falar dele então de Bitcoin. Como que a gente pode falar de Bitcoin aí para você? Eu já falei de dólar? Eu já falei de milho? Eu acho que eu não falei de dólar nem de milho, né?
Se eu não falei de dólar, vamos falar aqui rapidinho, Dolfut aqui com você. A gente tem aí o dólar caindo aqui dentro de uma movimentação, que eu já falei também há muito tempo, já desenhei esse retângulo aqui de roxo, lilás, sei lá, que é a região onde eu iria começar a procurar por compras, mas ele ainda não está comprado, nós não temos zigue-zague ascendente, então ele está entrando aqui na faixa de venda dada pelo indicador F34, então aqui deveria procurar por vendas, porém, olha o MACD já numa região de sobrevenda, tá? Apesar que ele ainda está vendido, fazendo um zigue-zague descendente, eu não estou procurando por compras ainda, porém eu estou comprando aos poucos, porque eu já venho falando isso antes do preço chegar aqui. Tem mais de anos que eu falei que o preço ia bater nessa faixa lilás aqui, e ele ainda pode lançar uma outra perna a partir da zona bipolar de vermelho para vir buscar esse fundinho aqui na casa do 4.575, 4.580 por aí. Ele pode dar ainda uma última perna, uma última suspirada aqui, mas é essa região que eu estou começando a comprar dólar aos pouquinhos, fazer alguns aportes em ativos americanos, investindo em dólar de alguma forma, tá bom? Procure entender essa dinâmica do preço, o preço já está aqui entrando num ponto de sobrevenda, ainda não cruzamos também, não tivemos gatilhos aqui pelo MACD, e nem zigue-zagues ascendentes acima da zona bipolar, fazendo com que ela acendesse de verde. Porém, é isso que eu vejo. Eu não quero mais vender dólar aqui, apesar de que ele pode lançar uma perninha, o último suspiro dele aqui para baixo aqui ainda, virando até aqui, mas eu ainda não começo a pensar em procurar melhores oportunidades para comprar, tá bom? E se você puder fazer aí investimentos, aportes mensais, pouquinho, bem pouquinho, como eu estou fazendo já, né? É uma oportunidade, tá bom? Vamos falar de milho, se eu não falei, milho, fica repetido aí, milho. A gente tem o milho aqui, trabalhando aqui para você numa região de consolidação, porque ele caiu bem, né? E eu falando dessa queda aqui há muito tempo, dei o primeiro alvo, tá aqui, a data do vídeo da plotagem, 11/9/2022. Tem mais de um ano que eu falei que essa linha branca aqui era o alvo 1. Ele atingiu, mas não só atingiu, como ultrapassou ela e veio para os outros alvos. O alvo 3 seria aqui nessa região aqui do 42, 44, 45, e ele está já no patamar do alvo 3 aqui, do alvo 2, né? Alvo 3 aqui embaixo, o último alvo, e o alvo 2 aqui, ele já atingiu o alvo 2 e agora consolidou aqui. Eu penso que ele possa voltar aqui para a zona bipolar e daí lançar outra perna, tá? Atenção aí. Porém, o MACD já cruzou o eixo 0, ainda não está num ponto assim de sobrevenda, ou tá nessa linha azul aqui, me representa isso, mas ele está vindo de um patamar muito alto. Acredito que ele vai ultrapassar um pouquinho mais isso aqui, mais lá para baixo, ele vai virar o gatilho aqui. Então, eu realmente acredito numa alta aqui e depois numa outra perna. Assim como o dólar, inclusive o dólar afeta direto aqui o milho, pode ser que isso aconteça no dólar e aconteça no milho igualzinho, tá? Presta atenção nas confluências aí, né? Vamos ver o boi? Boi também, boi gordo, índice futuro, índice FUT. Ele mostra também alguma situação que eu já falei, né? Ele veio aqui, tocou aqui, esse topo de verdinho aqui que eu coloquei sinal verde é um topo interessante, se perdido, aí a gente pode iniciar, prestar atenção aí no início de uma mudança de tendência, mas o MACD nem chegou no eixo 0, então aqui ele está numa posição muito bonita para venda, tá? Aqui dá uma venda interessante dentro da zona bipolar, tá? O stop aqui em cima, é caro? É, mas a possibilidade dele pelo menos jogar aqui para baixo, ó, para o teste aqui dessa faixa de preço aqui, é grande, tá? E o MACD também ainda não cruzou o eixo 0, ou seja, tem uma força de venda aqui ainda, ok? É uma visão interessante, está dentro da zona bipolar aí, eu gosto muito de trabalhar. Ele já atingiu o nível de preço dele, que é essa faixa aqui, ele já tocou aqui dos 200, mas eu acredito que ele volta para testar. Pelo menos até o meio do caminho aqui, é uma boa probabilidade disso acontecer, tá? Bom, falado de boi, de milho, vamos falar aqui de Bitcoin, né? Que eu já falei dos ativos internacionais, vamos para o Bitcoin. Bitcoin está aqui, estamos aqui com o Bitcoin, deixa eu aumentar aqui a tela para você ver. Ele vem fazendo essa movimentação aqui, eu acredito que isso aqui é uma perna 1 de queda, depois ele faz essa correção aqui e está armando para lançar uma terceira perna, ok? Essa é a visão que eu venho falando aí há muito tempo, quem acompanha o canal sabe disso, ele cruzou aqui o indicador Tilson T19, cruzou para cima, veio fazendo um zigue-zague em busca de testar essa região que era uma resistência, que era um suporte e agora virou resistência, ó. Tocou uma vez, duas vezes e agora está querendo cruzar a média Tilson para baixo. Ele volta aqui nela. Se ele perder esse fundinho aqui, ele vai fazer um pivô abaixo da média Tilson, ela curvando para baixo. Eu acredito que ele venha testar este fundo aqui, tá? E se perdido esse fundo,
ele pode lançar uma perna desse tamanho aqui, repetindo ela aqui para baixo, ok? Aí sim, aqui para baixo é uma região interessante para a gente começar a procurar a reversão dele de alta, tá? Muito importante isso daí. Cuidado aqui com compras, tá? Interessante aí você tomar cuidado aí, somente compras aqui para cima, aí eu começaria a procurar compras. Ah, por aqui não compra não. Deixa eu falar de Ethereum agora. Ethereum, a gente tem também uma movimentação muito parecida, igualzinho, né, do Bitcoin. Fez a perna dele aqui, tem uma pernada aí para baixo, né? Aí agora ele fez a correção, parece que ele vai lançar a terceira perna. Diferente do Bitcoin, ele já acendeu a média Tilson aqui, a pontinha dela de vermelho. Então, se o preço vier trabalhar, tocar nela, aqui um excelente ponto de venda, tá? Para ele poder lançar essa perna de correção desse fundo, de teste, né? Nesse fundo ou nesse aqui. Então, até mais ou menos aqui, acredito dessa venda venha, tá? Com stop aqui para cima. Aqui, se ele romper aqui para cima, tem que sair de vendas, qualquer venda, e começar a procurar zigue-zagues de compra, ok? Essa visão para Ethereum, também bem parecido com o Bitcoin. Detalhe que ele está quase chegando aqui no eixo zero, né? Essa é uma visão importante também, está perdendo aquele ímpeto de queda que ele tinha aqui para cima, tá? Mas ainda acredito que ele possa tentar uma pernada aqui, tá? É importante ver isso daí, ok? Essa é a visão aí que eu tenho para você. Eu vou deixando aqui uma sequência de vídeos que vão aparecer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não acompanha o canal, se inscreva aí. E eu deixo um grande abraço para você, que você fique com Deus e tome suas melhores decisões de investimentos. Tchau, tchau.